Olá, hoje falaremos sobre dois institutos muito importantes para as nossas organizações, a ética e a inovação. Bem, a ética ela é conceituada no dicionário Michaelis como o ramo da filosofia que tem por objetivo refletir sobre a essência dos princípios, valores e problemas fundamentais da moral, tais como a finalidade e o sentido da vida humana, a natureza do bem e do mal e os fundamentos da obrigação e do dever, tendo como base as normas consideradas universalmente válidas e que norteiam o comportamento humano. O referido dicionário ainda conceitua a ética como conjunto de princípios, valores e normas morais e de conduta de um indivíduo ou de um grupo social ou de uma sociedade. Ainda nos traz o conceito de ética profissional, que, segundo o dicionário, abrange todos os setores profissionais da sociedade industrializada e tem por objetivo interrogar mais amplamente o papel social da profissão, sua responsabilidade, sua função e a sua atitude frente a riscos e ao meio ambiente. Bem, além dessa abordagem inicial que a gente deu uma trabalhada nos conceitos, resolvemos também dar uma explorada em alguns pensadores, né, em alguns estudos filosóficos desenvolvidos nesse campo da ética. Escolhemos três filósofos para a gente estar dando uma abordagem rápida sobre os pensamentos deles, por acharmos assim que eles têm trabalhos relevantes nessa área da ética. O primeiro filósofo a ser abordado será Sócrates. Na visão de Medeiros, a ética socrática residia nas virtudes, que para ele estavam associadas ao conhecimento. Logo, para Sócrates, uma pessoa só praticaria o mal caso não conhecesse o bem. A sabedoria humana de que Sócrates se diz mestre consiste na busca de justificação filosófica, isto é, de um fundamento da vida moral. Este fundamento consiste na própria natureza ou a essência do homem. À diferença dos sofistas, Sócrates chega a essas conclusões. O homem é a sua alma, e por alma ele entendia a consciência, a personalidade intelectual e moral. A virtude é identificada com o conhecimento, tanto quanto ciência quanto sabedoria, o que nos traz ao denominado intelectualismo socrático, que entende cada uma das virtudes como formas de conhecimento que levam o indivíduo a entender de que modo devem agir nas diferentes circunstâncias. Mas esse não é qualquer conhecimento, mas um conhecimento enraizado na alma, ou seja, que faz da alma o que ela é. Na visão de Sócrates, o ser humano sempre vai buscar o bem. Essa visão de Sócrates de que o ser humano sempre vai buscar o bem, ela é muito criticada, ainda mais quando complementada pelo pensamento de que uma pessoa com conhecimento será sempre ética. Quando é sempre confrontada porque, não raras vezes, nos deparamos com indivíduos que, mesmo dotados de alto intelecto e amplo conhecimento, agem das formas mais torpes possíveis, praticando ilícitos e crimes. Bem, nosso segundo filósofo a ser explorado é Immanuel Kant. A ética para Immanuel Kant pode ser resumida no que se tem chamado de imperativo categórico, que se desdobra em dois aspectos fundamentais, a saber, age apenas segundo um princípio tal que possas ao mesmo tempo querer que ele se torne uma lei universal, e trate as pessoas como fins em si mesmas, nunca como meios para um fim. Kant, diferente de Sócrates, acreditava que o ser humano é facilmente inclinado para o mal e para a corrupção, e que há uma constante luta entre o nosso melhor, que nos faz agir eticamente, e o nosso pior, que nos impede de agir eticamente, e que deveríamos sempre buscar meios, através da racionalidade, para que nosso melhor vencesse o nosso pior. Logo, para Kant, agir eticamente constituiria um dever. Bem, o terceiro filósofo que a gente vai explorar é o John Stuart Mill. A ética de John Stuart Mill, ou apenas Stuart Mill, foi concebida dentro do movimento filosófico denominado utilitarismo, focado na busca de utilidades que promovam o bem-estar ou prazer coletivo ou social, que se diferencia do movimento hedonista, justamente pela busca da felicidade coletiva, ao passo que o hedonismo foca na busca da felicidade individual, motivo pelo qual é considerado egoísta. Dentro dessa concepção utilitarista, as ações são consideradas éticas em função da utilidade que podem trazer. Tal pensamento tem por fundamento os seguintes enunciados: as ações são justas na proporção em que entendem
a promover a felicidade e injustas enquanto tendem a produzir o contrário da felicidade. Entende-se por felicidade o prazer e a ausência de dor, e por infelicidade a dor e a ausência do prazer. O prazer e a ausência da dor são as únicas coisas desejáveis como fins, e todas as coisas desejáveis são pelo prazer inerente a elas mesmas, ou como meios para a promoção do prazer e a prevenção da dor. Logo, as pessoas devem agir sempre tendo em mente as consequências que suas ações devem ou podem produzir, e decidir qual ação trará a maior felicidade ao maior número de pessoas possível. Bem, essa figurinha aqui eu achei muito interessante, porque ela faz uma síntese do pensamento desses filósofos, né? Nós temos Sócrates com a sua virtude, Immanuel Kant com o dever e Stuart Mill com a utilidade. E nós representados na figura daquele estudante ali, tomando nota do debate entre os filósofos, vendo qual seria realmente a linha de pensamento mais adequada à nossa realidade. Apesar de achar todas as três bem válidas, acredito que as visões de Kant e de Mill elas se aproximam mais da realidade. Apesar do utilitarismo também sofrer severas críticas devido às concessões que ela faz em virtude dessa justamente de focar de possibilitar o sujeito escolher livremente entre todas as opções disponíveis, né? Um exemplo claro que o clássico que o pessoal traz é a questão da mentira. Você, diante de alguma situação, você pode ser tentado a mentir. Entendemos que tanto para Sócrates quanto para Kant seria inadmissível mentir sob qualquer circunstância. Já dentro da ótica do utilitarismo, né, proposto por Mill, seria aceitável uma pessoa contar uma mentira para se evitar um mal maior e assim produzir a felicidade de todos os envolvidos. Mas realmente eu acho que todas as teorias, de algum ponto de vista, elas são válidas em sua área de atuação. Bem, vamos falar agora um pouco sobre inovação. Também usamos o dicionário Michaelis para pegar esses conceitos de inovação, inicialmente. Bem, o primeiro conceito de inovação que ele coloca de inovação seria ato ou efeito de inovar. E como segunda definição ou conceito, tudo que é novidade, ou seja, coisa nova. De uma forma mais próxima do que temos observado nas disciplinas do mestrado profissional de gestão de processos institucionais da UFRN, o termo inovação está sempre associado à ocorrência de uma ruptura na forma como o serviço é realizado ou oferecido, de modo a garantir uma melhora na experiência do usuário, ou seja, trazendo uma nova utilidade. A inovação pode ser traduzida, conforme os ensinos de Habermas, como um instrumento de evolução organizacional ao estimular o preenchimento de lacunas e permitir o rompimento de barreiras em processos de trabalho, inclusive adequando paradigmas a exigências contemporâneas. Porém, a estratégia organizacional pode não se sustentar sem ações comunicativas que orientem e coordenem a construção de acordos racionalmente motivados, que levem ao entendimento recíproco. Ainda quanto à inovação, para Marques Neto e Freitas, vivemos os desafios da chamada inovação disruptiva. Novas tecnologias rompem com o modo de se prestar e oferecer um bem ou serviço. Com isso, pressionam a competição e contestam a liderança das denominadas empresas líderes. Para Clayon e Reiner, que também tem esse mesmo raciocínio de Marques Neto e Freitas, eles defendem que as inovações disruptivas são aquelas que permitem a entrada de novos participantes no mercado a partir de soluções relativamente simples. A introdução de tais inovações abre as portas para que essas passem à frente de empresas já consolidadas e mesmo líderes em seus setores.
Continuando ainda, o foco da melhoria da experiência do usuário tem permeado em grande parte as inovações concretizadas pela utilização das chamadas tecnologias disruptivas, de modo que atualmente uma inovação que seja concebida sem a preocupação de trazer alguma melhoria para o usuário terá grandes chances de fracassar. E os conceitos de ética e de inovação são muito importantes para as organizações. E são conceitos que no contexto institucional devem andar lado a lado, interagindo de forma harmônica para garantir o pleno respeito à dignidade da pessoa humana e os direitos humanos decorrentes. Bem, falaremos agora sobre as percepções que temos sobre as interações existentes entre a ética e a inovação. A ética é a realização do juízo de valor, referente ao comportamento humano, no qual se distingue o bem do mal, trazendo discussões sobre a conduta moral dos profissionais e das instituições, abordando a atitude, a comunicação e o diálogo. Como custo da falta de ética, temos a dificuldade de institucionalização dos mecanismos de controle, trazendo iminentes riscos à continuidade das organizações. Nesse cenário, surge de forma democrática o acesso às informações por parte da sociedade, e essa passa a acompanhar mais de perto a atividade das instituições. As questões éticas e a inovação sempre estiveram presentes na história humana. Quando o profissional atua com ética e moral, está inovando seus processos de trabalho e facilitando a inovação em sua produção, ou seja, nas suas atividades técnicas, resultando na prestação de um serviço melhorado. A partir de seus estudos, Silva et al. Constatou que grande parte das organizações trazem a percepção de que devem atuar de forma ética e não apenas buscar o lucro de qualquer maneira, onde o comportamento organizacional entra numa concorrência desleal, destacando a importância do comportamento ético nas relações que buscam a obtenção de maior eficiência e responsabilidade, despertando habilidades e competências, logo trazendo inovação. Para a Alois et al., as empresas vêm apresentando uma preocupação sobre os impactos ambientais oriundos de suas atividades econômicas e, nesse contexto, buscam mitigar os danos ambientais por meio da adoção de atitudes inovadoras que incorporem a preocupação com o desenvolvimento sustentável, revisando atitudes e comportamentos inerentes ao seu segmento de mercado, preocupando-se com a conduta ética nos processos de tomada de decisões. Como limitante ao comportamento ético com o meio ambiente está a cultura organizacional, ainda presente em alguns segmentos de mercado, refletindo a total falta de sensibilidade ética. É importante que as instituições, mesmo que tenham como principal marco para a existência o lucro, também passem a serem responsáveis pela manutenção dos recursos naturais e do futuro da humanidade. No âmbito da administração pública, a maioria das iniciativas éticas e de inovação são consolidadas e implementadas pela atuação do Poder Legislativo, com a aprovação de leis, das quais vamos citar três, que podemos tomar como exemplo dessa interação entre ética e inovação. A primeira que citaremos é a Lei 10.098, do ano 2000, que ela estabelece normas e critérios básicos para a promoção da acessibilidade, tanto em prédios públicos quanto privados. Também vamos citar a Lei 12.527, do ano 2011, que regula o acesso às informações públicas. E também vamos falar um pouco sobre a Lei 13.709, também conhecida por Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais, que apesar de ter sido criada em 2018, só vai estar entrando em vigor agora nesse ano 2020. A Lei 10.098 do ano 2000, também conhecida como Lei de Acessibilidade, veio para dar mais dignidade às pessoas, facilitando o acesso aos prédios e espaços públicos, e nada mais digno do que ter garantido o seu direito de ir e vir, independentemente da sua condição física. Já a Lei 12.527 do ano 2011, também conhecida por Lei de Acesso à Informação, ela veio justamente para garantir à sociedade o acesso às informações públicas criadas pelo governo. E dessa forma, a sociedade ela pode, de posse dessas informações, fazer um melhor controle das ações governamentais, verificando se o poder público ele tem agido conforme as suas diretrizes e se está realmente atendendo ao fim público.
Bem, por fim falaremos da Lei 13.709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ela tem uma origem bem curiosa, relacionada ao escândalo do vazamento de dados pessoais dos usuários do Facebook, que revelou durante o interrogatório que praticamente vendia os dados dos usuários para obter lucro, sem que os usuários soubessem que seus dados estavam sendo negociados. Tal episódio demonstrou como nossos dados estão vulneráveis na internet, de modo que essa lei cria diversas condições para o uso dos dados e prevê responsabilidades para os infratores. Não sei se vocês perceberam, mas em virtude dessa lei, que está entrando em vigor nesse ano de 2020, vários sites e aplicativos atualizaram suas políticas de privacidade e segurança, justamente para atender às determinações da lei de proteção de dados. Nesses slides seguintes, nós estamos demonstrando aqui a lista de figuras que foram utilizadas nessa apresentação e o material consultado, bem como as referências feitas no decorrer da apresentação. Todas essas informações estarão disponíveis na íntegra na descrição do nosso vídeo. E agradecemos muito por terem nos assistido até aqui. Espero que tenham gostado.